Olá, eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e hoje nós vamos conversar sobre alopecia areata. O que é alopecia areata? Quando a gente ouve o termo alopecia, muitos pacientes já ficam extremamente preocupados, achando que se trata de uma condição em que o cabelo vai cair e não vai crescer mais. Isso não é verdade. Alopecia é um termo médico para qualquer tipo de queda de cabelo. Quando a gente fala de alopecias, nós estamos falando genericamente de queda de cabelo. Existem vários tipos de alopecias. Existem aquelas quedas de cabelo em que o cabelo ele cai e não cresce de novo, que são chamadas alopecias cicatriciais, e aquelas alopecias, aquelas quedas de cabelo em que o cabelo cai e ele pode crescer de novo, chamadas alopecias não cicatriciais. E é importante que vocês prestem atenção no pode crescer de novo. Quando a gente fala que um cabelo ele pode crescer de novo, não significa necessariamente que ele vai crescer, mas existe o potencial de crescimento caso o tratamento adequado seja instituído. E o que vem a ser alopecia areata? Alopecia areata é um tipo de queda de cabelo em que o cabelo ele cai de uma maneira bastante intensa e bastante vigorosa, formando áreas lisas no couro cabeludo. Por isso, essa condição ela se chama alopecia areata. Antigamente, utilizava-se um nome esquisito chamado de pelada, a pelada do couro cabeludo. Hoje em dia, o termo chama-se alopecia areata. E o que vem a ser essa doença? A alopecia areata ela é uma doença autoimune do couro cabeludo, em que o sistema imunológico ele ataca a raiz do cabelo como um alvo antigênico. Ele reconhece o couro cabeludo como estranho para o organismo e o sistema imunológico vai lá e ataca. O que isso significa? Que com o passar do tempo, o cabelo ele pode ir caindo por conta dessa agressão autoimune. Quando a gente fala de sistema imunológico, é importante que a gente entenda que esses processos autoimunes eles não são isolados. Muitas vezes doenças autoimunes elas podem vir acompanhadas de outras doenças autoimunes. Então, quando a gente está diante de um paciente com alopecia areata, é importante que a gente faça algumas investigações de outras doenças autoimunes associadas, como por exemplo, doença da tireoide, que é uma doença da autoimunidade extremamente comum na população em geral, alguns tipos de anemia, diabetes tipo 1, então existe toda uma investigação para o paciente com alopecia areata. A alopecia areata ela não acomete só o couro cabeludo, ela também pode acometer as nossas unhas. É muito comum que pacientes com alopecia areata desenvolvam alterações das unhas, como pitings ungueais, que são pontilhados parecendo uma unha em dedal, estrias nas unhas. Obviamente que se você tiver essas alterações isoladas, sem a queda de cabelo, é importante que você se tranquilize. Em caso de dúvida, procure um médico dermatologista para a gente poder te orientar. Uma alteração isolada não significa que você tenha uma doença específica. A alopecia areata, por si, ela pode ter vários graus de acometimento. Ela pode pegar uma pequena área do couro cabeludo, que a gente chama de alopecia areata em pequenas placas, e pode generalizar. Ela pode ir desde pequenas áreas no couro cabeludo, como múltiplas áreas, e ela pode pegar o couro cabeludo todo, assim como todos os pelos do organismo, que nós chamamos de alopecia areata universal. Os pacientes perdem os fios dos cabelos, perdem as sobrancelhas, perdem os cílios, fios genitais, inclusive, fios das axilas, ficam todos sem pelo. A alopecia areata, por ser uma doença autoimune, existe tratamento para a alopecia areata e os tratamentos eles vão desde tratamentos localizados, quando essas áreas são pequenininhas, ou seja, podem ser aplicados produtos no couro cabeludo, injetados produtos no couro cabeludo, obviamente com orientação médica, e quando esses quadros são muito extensos, quando esses quadros são muito intensos, o tratamento ele pode ser dirigido para medicações por via oral. Nós podemos orientar que o paciente utilize alguns medicamentos que diminuem essa imunidade, no sentido de que o sistema imunológico do paciente pare de atacar o couro cabeludo. Obviamente que quando a gente trata o paciente com medicamentos que diminuem a imunidade, é importantíssimo que o paciente mantenha um segmento apropriado com o médico dermatologista, porque esses medicamentos eles não são medicamentos muito tranquilos de serem utilizados sem orientação. Quando utilizados com orientação médica, o tratamento ele é muito bem-vindo, a evolução normalmente é bem favorável
E claro, existem pacientes que respondem, existem pacientes que não respondem. Se você acha que tem alopecia areata, se você tem alguma área de rarefação, ou seja, de perda de cabelo no couro cabeludo, não deixe de procurar o médico dermatologista que nós te orientaremos. Muito obrigado, até a próxima.